já de volta com o nosso Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI. Hoje falando sobre saúde do coração. Graças a Deus a gente tem um Vida e Saúde que a gente dá tempo para o médico, para o especialista explicar, aprofundar. É assim, por quê? Porque nós queremos que você tenha o máximo de informações, de orientação para cuidar mais e melhor. Quando a gente entende, a gente toma consciência, a gente se cuida mais. Este é o Vida e Saúde, conosco aqui o Dr. Ney Carter, nosso grande médico cardiologista, ensinando a gente a cuidar mais e melhor. Eu perguntei também no bloco passado, doutor, isso que a gente nem falou do cigarro, da bebida, mas assim, doenças de coração é uma doença de gente grande ou de repente criança também pode sofrer aí as consequências já de uma vida desregrada, maus hábitos que os pais estão trazendo de herança para elas, deixando de herança? Bem, é um tema bem interessante. Vamos tentar trazer de uma forma mais simples ao nosso telespectador. A cardiopatia congênita, ela nasce com a criança. É uma alteração na formação do seu próprio gene que vai produzir uma alteração naquela estrutura cardiovascular, especialmente muscular e das válvulas, ou um posicionamento do coração de forma diferente. Temos vários tipos de cardiopatias congênitas, ligadas a alterações outras, a doenças outras, e que fazem com que essa cardiopatia ela possa ser, muitas das vezes, identificada no período gestacional. Hoje não é incomum você já ter, pelos métodos ultrassonográficos, quando a gestante está fazendo o pré-natal, já fazer no exame morfológico a identificação estrutural, tanto da coluna dorsal como da estrutura cardíaca, e imediatamente já encaminhar para um cardio pediátrico a avaliação do eco, Doppler, cardio fetal e avaliar pela fluxometria toda a estrutura cardíaca intraútero. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, existem as doenças infantis que vão sendo criadas, que são sendo geradas pelo mau hábito. Tá certo? Isso você já sabe. A criança, quando nasce, e a mãe e o pai induzem a obesidade infantil, que é muito comum, pelo afã de fazer com que a criança cada vez mais seja bem nutrida. Ela cria aquele órgão que eu já expliquei para vocês, que a gordura abdominal vai criando. Ah, mas a criança vai crescer. Sim, ela vai crescer. Mas essa criança, se ela não tiver o devido cuidado em atendimento desde o início, ela cresce, se transforma do adulto jovem, no seu adolescente adulto jovem, e gera a hipertensão arterial futura, muito menos. Sem falar do diabetes e dos distúrbios de colesterol e açúcar. Então, hábitos, de repente, hábitos, essa herança genética, né, do pai congênito, como o doutor falou, mas também os hábitos. Sentar na mesa com 2, 3 litros de refrigerantes juntos, aqueles sucos de caixinhas e tudo mais, assim, doce, né, sem medida. Né? Então, cuidado que são hábitos, maus hábitos que estamos colocando para as crianças assim, vítimas, vai ter uma consequência tão grande para elas lá na frente. Vai ser uma consequência e os pais podem mudar essa história. Eu queria Por favor, só fazer doutor, uma parte. O senhor é que manda. Você, na mesa, vai colocar o suco de caixinha, mas aí você decidiu não colocar o suco de caixinha, mas aí você pegou lá o saco de laranja e você espremeu 15 laranjas, né? Lembre-se, frutose, glicose, galactose, tudo que termina em ose vai aumentar o nível de açúcar, e muito. Então, lembre-se que frutose e glicose, que é o que você consome, vai produzir as mesmas consequências. Então, sem abusos. Ose gera doença, gente. Ô, doutor, fatores emocionais também prejudicam o coração? Por exemplo, assim, a pessoa está lá num estresse, uma carga, numa adrenalina, num pânico, talvez situações do dia a dia, vítima de assalto, perda do trabalho, pressão no trabalho, nervosismo, né? Perda de alguém. Você gerou uma descarga de adrenalina aí, doutor. E os fatores emocionais podem também ter alguma consequência no coraçãozinho, doutor? Então vamos voltar ao nosso descargas elétricas, nosso amigo aqui. Meu amigo, veja, essa estrutura, o nosso coração, ele caminha por um tronco nervoso vago e um outro chamado simpático, parasimpático e simpático.
Não tem nada a ver com simpatia, empatia, não tem nada a ver. Esse tronco, esse grupo, estimula o coração com adrenalina, noradrenalina e outras substâncias. Esse outro, o parasimpático, com atropina, que lentifica o coração. Um grupo acelera, outro grupo lentifica. Muito bem. Se você sofre um choque cardíaco, um choque emocional intenso, você pode fazer uma descarga muito intensa para o músculo do coração de determinadas substâncias que fazem com que ele se dilate. Ele aumente o seu tamanho. Existe uma doença chamada Takotsubo, muito comum em mulher. E ela dilata o coração como se fosse uma doença tipo infarto. Por quê? É hormonal? Não, ela tem uma alteração circulatória, microcirculatória importante, que ela dilata o músculo de modo tão intenso que o coração fica enfraquecido e você tem a imagem. Se você não olhar com calma e analisar, você começa a dar um diagnóstico até Porque enganoso. o coração precisa de espaço para ele poder. Se você dilata, não Mas tem ela mais dilata espaço. principalmente a ponta. Entendi. Essa dilatação. Então, e ela com isso enfraquece cubo. o coração. Takotsubo. Por isso cubo. Não, é porque é do grupo japonês. Foi a incidência maior e depois foi descoberta nas outras partes do mundo. Então, ela pode acontecer em homem e mulher. Então, o senhor me perguntou diretamente sobre a descarga adrenérgica e noradrenérgica. Adrenalina e noradrenalina. Esse é um tipo de doença. Agora, para você trabalhar contra isso, o que você pode fazer que muitas vezes você não analisa? Como manter a calma? Então, existe uma regra simples. Os marines americanos, chamados SEALs, eles trabalham todos os problemas que eles têm, eles imaginam como se fosse um grande elefante. E eles fatiam o elefante em pedacinhos. E cada momento eles vão trabalhando isso junto com a sua respiração. Então, quando você tiver um grande problema na vida, que você não tem a solução para ele, divida-o na sua mente e passe a aprender o valor da sua respiração diante daquela circunstância que você está vivendo. Ou seja, é um controle, tentar não aumentar ainda mais a carga, não entrar nas vias de fato, não gerar mais estresse ainda. Doutor. Nós não temos condições de resolver determinadas coisas e o nosso cérebro computa que nós temos que resolver aquilo, porque se não resolvermos aquilo, nós não teremos paz. E quando eu coloco isso dentro da minha mente, eu faço um impedimento enorme de resolver determinadas coisas de modo temporário. Nós precisamos ir resolvendo as coisas. Muitas vezes nós vamos resolver o déficit. Pensa que um problema, me surgiu a ideia agora, pensa que um problema é como se de repente uma dívida que você tem, né? De repente se você tem dinheiro, paga tudo à vista. Se não tem, alguma compra que você faz, você vai parcelar, né? Então você vai parcelar. Então, se tem um problema, começa a parcelar também a solução, para que não... Né? E aprenda a respirar. Respire, comece a usar a respiração no sentido de você tentar manter a calma interior. Se você não equaliza isso, a sua emoção, diante das circunstâncias do dia a dia, você fica muito vulnerável. Já não é fácil. Você sai daqui, é uma buzina, você sai dali, é alguém lhe agredindo, é uma provocação para que você saia do sério, de modo que você já tem esse modus de vida, o seu MEV, a mudança do estilo de vida não é só alimentar, é mental, estrutural do dia a dia. 3 letrinhas, MEV, MEV, mudança do estilo de vida. Né? Aprenda, escreva bem grande aí, né? Bem grande na sua geladeira, na sua... Então, e é aquela questão, porque uma super descarga de adrenalina vai para o coração e o coitadinho vai ter que absorver. E aquela pergunta da Dona Maria sobre a arritmia, a primeira grande manifestação são determinados ectópicos, sejam da parte atrial ou ventricular, que a pessoa começa a ter. E eles vão se juntando, gerando taquicardias. Então você começa a ter acelerações no coração e você não espera. E outra coisa, muitas vezes tremores de olhos que você começa a ter involuntariamente. Então, quando a gente comenta essa questão dos SEALs, é para que nós aprendamos a sobreviver no dia a dia. E quando, doutor, assim, outras situaçõezinhas de um cigarrinho,
Vamos uma chegar. bebidinha, etc., né? Então, a bebida, o álcool, o que o álcool faz para o coração, o que o álcool traz. Aí vem outra parte, assim, não, mas assim, já ouvi falar, já li, etc., que uma dose de vinho por dia ajuda no coraçãozinho. Desmistifica tudo isso, doutor, Vamos por favor. lá. Quando a gente começou o programa, nós comentamos sobre aquela alimentação da mussarela, da quantidade de gordura, dos embutidos gerais. Nós vamos no supermercado e compramos tudo isso. Mas, juntamente, compramos a caixa do tabaco, seja ele processado ou não, e o álcool etílico ou destilado ou não. E nós juntamos tudo isso e colocamos na nossa mesa e atribuímos. Eu estou bem, estou tranquilo, agora eu vou relaxar. Engana-se você que ao passo que você está relaxando, consumindo aquela grande quantidade de carboidrato e gordura, você está entupindo as artérias. Quando você está fumando, eu quero lembrar para você, olhe bem aqui, imagine que aqui, foque aqui para mim, por favor, a câmera. Imagine que isto aqui é um pedaço de uma artéria, 2 a 4 milímetros, aqui. Cada baforada que você dá de tabaco, você estreita a artéria. Ora, a artéria coronária, a artéria que leva sangue para o coração, tem 2 a 4 milímetros, se tiver. Quando você bafora, quando você inspira, você estreita essa artéria, não passa o sangue. Isso tem um trabalho em voluntários sadios, pessoas normais. Se não passa o sangue, o que vai acontecer com o músculo? Ele entra em insuficiência circulatória. Seja momentânea, mas ele entra. Que ele precisa do sangue, oxigênio e outras coisas. Né? Como é que você vai nutrir esse coração? Então, falei do carboidrato, do final de semana, da gordura, estou falando do tabaco. Você tem N formas de tabaco, mas tem uma que está matando mais rapidamente do que o próprio cigarro. Essas novas formulações de aparelhos simulados de fumo, os vapings. Isto está trazendo uma doença pulmonar aguda, levando à falência circulatória, respiratória e circulatória. Tanto é que nos Estados Unidos está sendo proibido. Entendi. E na Europa também está partindo. São as formas que estão se arranjando de produzir doenças, sem o jovem ou o adulto jovem entender. Do mesmo modo que são os estimulantes energéticos, que você acha que são inocentes. Quando eu misturo com o álcool, eu produzo um aumento da incidência das arritmias. E essas arritmias podem ser fatais, porque elas podem se juntar uma com a outra. O problema das arritmias não são quando elas são esporádicas, ou quando o coração é bom. É quando elas se juntam e são muito juntas e progressivas, que viram eventos elétricos no coração que não são controláveis. Aí pode virar crônico, inclusive. Não, pode virar uma fase aguda e virar uma fibrilação ventricular e a parada cardíaca. Uau. Então é preciso entender estimulantes junto com o álcool. Então eu falei do tabaco, falei da gordura, falei do carboidrato, agora vamos falar do álcool. O álcool, né, na dose baixa. Realmente, tem estudos que mostram que a dose baixa do vinho, o cálice, meu amigo, lembre-se do seu avô, o cálice, olhe bem aqui, coloque a câmera bem aqui, o cálice. É isso, olha lá. Eu quero ver se você consome só um cálice. Não cabe nem 2 dedos aqui, gente. É o cálice. A média que você consome de álcool na França são 60 litros de álcool. No Brasil, 3 litros, a última estatística que eu vi. Então, você acha que é o cálice tudo isso? Por pessoa, hein? É o cálice? Não. Ninguém fica no cálice. Você, quando come chocolate, você consome só o pedacinho, o quadradinho do chocolate? Ou você consome a barra? Entendeu? Então, é preciso ter um entendimento para saber quando se fala disso aqui, que é o cálice. O álcool etílico puro, junto com o que tem dentro dele, vai produzir o processo de oxidação, vai produzir aumento de carboidrato, vai aumentar o diabetes, vai aumentar a hipertensão. Ele é benéfico quando é em dose muito baixa. Esse cálice, tirando, né, a gente entendeu essa questão dos uísques da vida, etc. O cálice, doutor, assim, é recomendado esse cálice diário, como é que é? A pessoa que não toma o uísque, que não toma,
É recomendado um cálice. A minha sugestão a você é que você não interprete que esse cálice eu esteja dizendo a você para tomar. Não. Eu estou lhe dizendo que estudos mostram. Na nossa orientação é sempre dito a seguinte coisa. Olhe, saiba que você está com uma faca de 2 gumes, mas essa faca, se você não souber lidar com ela, rapidamente ela se transforma numa única lâmina, só de um lado. Então, álcool é um problema mundial. Induz ao vício de forma muito rápida. Então, é preciso ter muito conhecimento para se poder utilizar. E a cervejinha que você usa, que você acha que ela é inocente, eu lhe pergunto, porque toda vez que você liga a televisão, tem um comercial de TV. Associado à felicidade, à alegria. Né? Alegria, né? Porque é isso muito bom que o senhor disse. A alegria. A minha alegria é comer gordura, comer carboidrato, aumentar a quantidade de substâncias nocivas ao meu pulmão e, consequentemente, eu estar alegre, feliz. Tem alegria, gente. Tem alegria que quer a sua morte. Tem alegrias que querem a nossa morte. Essa é a grande verdade. Essas propagandas, sempre com mulheres bonitas, etc., e alegria, etc., são situações ilusórias, são mentiras, muitas vezes, que querem nos enganar, associar que faça isso e você será feliz, faça isso e você vai ser uma pessoa de sucesso. Então, cuidado, são alegrias que geram morte no dia a dia progressivo, né? Isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá vendo? E o doutor Ney está aqui hoje, né? Eu podia perguntar tantas, doutor, as doenças principais, a gente ia ser o mesmo do mesmo. Não, né? Acho que tem que chegar um momento em que a gente precisa atacar o problema de frente. E hoje acho que o programa Vida e Saúde está trazendo esse alerta, né? Daqui um pouquinho a gente vai celebrar o Dia Mundial do Coração, dia 29. E outra coisa, a gente viu na estatística inicial, 40 pessoas, aliás, cada 40 segundos, conta no relógio, 40 segundos a morte. O doutor falou que está diminuindo, talvez são 30 segundos. Isso é a soma de todos esses fatores que está fazendo com que as pessoas morram. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a gente dá algumas aulas, eu tenho um site que mostra a quantidade de morte real que está acontecendo. O senhor sabe o nome do site, doutor? Eu não tenho ele de cabeça, eu não tenho. Eu tenho num computador meu, tá. Mas para algumas aulas, quando a gente clica nele, eu tenho a quantidade de mortes real no país e no mundo, de cada tipo de doença. Eu acho que a gente tem, diretor, procura aí, porque acho que a gente já fez uma brincadeira de mostrar isso aqui um dia. É muito duro, meu amigo. Eu dei uma aula uma vez numa cidade aqui próxima e eu comecei essa aula mostrando esse site. Foi tão perturbador que os nossos colegas foram olhar o que estava acontecendo segundo a segundo. Então, lembre-se, estar vivo é uma grande dádiva, é uma grande importância. Para que a gente deixe de estar vivo, é muito fácil. Eu acho que vamos fazer uma campanha para deixar esse site aberto nos grandes restaurantes, assim, quando você está lá servindo aquelas gorduras, deixa o site aberto e essa contagem regressiva. A gente brinca, mas é uma realidade. Existe isso. A cada 40 segundos, ou menos ainda, no país, no Brasil, alguém está morrendo com problemas de coração. E a gente precisa tomar cuidado, viu, gente? Vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações. Tem perguntas aqui que estão chegando, a gente quer orientar e encaminhar aqui para o doutor Ney, viu? Gente, não sai daí, o programa está bom demais porque esse grande alerta aí que a gente precisa, pelo menos, entender e aceitar. A gente volta já.